Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil, hoje na página 76, com a lição 9. O título da lição 9 é Triângulos e Quadriláteros, né? Então essa é uma lição onde nós iremos novamente revisitar alguns assuntos que são aí, né, relacionados à geometria, ok? Bom, como o próprio título já deixou claro, nós iremos trabalhar com triângulos, que são polígonos aí, né? Figuras geométricas com 3 lados, e os quadriláteros, né? Que é um grande conjunto aí das figuras geométricas com 4 lados. Então a gente inicia a lição com o recorde, que ele diz o seguinte: quanto à medida dos lados, ou seja, em relação, né, à medida dos lados, os triângulos podem ser classificados em, então, ó, triângulo equilátero, triângulo escaleno e triângulo isósceles, tá? O que é cada um deles? Então vamos lá. O triângulo equilátero, ele recebe esse nome, né, e tem até o prefixo aí, né, equi, né, de igual. Então, por quê? Porque possui todos os lados com medidas iguais, tá? Observa que a gente tem uma forma de representar isso, né? Através aqui, ó, de traços, né? Tá vendo que cada lado aqui, ó, tem um único traço? Isso quer dizer que todos os lados têm a mesma medida, tá certo? Agora, o triângulo escaleno. Então, ele diz que tem todos os lados com medidas diferentes. Olha só como que ele fez para representar isso, né? Cada um dos lados, ele fez um risquinho. Nesse ele fez um, aqui ele fez dois, nesse aqui ele fez três, tá? Tudo isso para indicar que cada um dos lados tem uma medida diferente. E por fim, o triângulo isósceles, né? Que aqui, ó, ele fez um risquinho aqui e aqui, representando que esses lados têm a mesma medida. E aqui, este outro lado, ele fez dois risquinhos ou dois traços para representar que a medida desse lado é diferente em relação aos outros dois. Vamos para a atividade 1. Considere a malha triangular abaixo. Então ele fez aqui, né, uns desenhos que são constituídos por triângulos, né? Tem triângulos da cor vermelha, tá? Tem triângulos da cor azul e triângulos da cor verde. Então, sabendo que essa malha é composta de triângulos equiláteros, como podemos classificar cada um dos triângulos verde, vermelho e azul desenhados nela, de acordo com as medidas de seus lados, tá? Então, ó, os triângulos equiláteros que ele fala é dessa malha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que a malha, ela é feita por vários triângulos e cada um desses aqui, ele é equilátero, ou seja, tem todas as medidas dos seus lados iguais, tá? Então, compreenda A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Então, obviamente, né, é classificar os triângulos verde, vermelho e azul quanto à medida de seus lados. Esse é o nosso objetivo. Na B, a malha na qual esses triângulos foram desenhados é composta de quais polígonos? Qual é a característica dos lados desses polígonos, tá? Então, conforme eu já até adiantei, né, e tá isso no enunciado, né? Essa malha aqui, ó, ela é composta, né, por qual tipo de polígono, ou seja, qual tipo de figura geométrica, né? São triângulos equiláteros. E o que, né, tem de especial um triângulo equilátero? Conforme a gente viu aqui, um triângulo equilátero tem todos, né, os lados com a mesma medida, tá? Então, na B, a malha é composta de triângulos equiláteros e os triângulos equiláteros têm lados de mesma medida. Indo para a próxima página, agora 77, quantos triângulos foram desenhados nessa malha, tá? Agora, ó, não é esses pequenos, tá? A gente não vai contar todos os triângulos aqui. A gente vai contar esses daqui que foram coloridos, tá certo? Então é só você contando aqui, ó. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e finalmente 15, tá? Então aqui quantos triângulos foram desenhados nessa malha? Foram desenhados 15 triângulos.
D. Como podemos classificar os triângulos em relação à medida de seus lados? Então vamos lá. Os triângulos, né, conforme a gente viu aqui no recorde, eles podem ser classificados em equiláteros, isósceles e escalenos, tá? Então, essa é a maneira que a gente classifica os triângulos em relação à medida dos seus lados. No Responda. Considerando que cada lado do triângulo da malha corresponde a uma unidade, determine, quando possível, as medidas dos lados de cada triângulo desenhado. Então vamos lá, os triângulos vermelhos, tá? Então, ó, os triângulos vermelhos. A gente vai tentar aqui, né, contar os lados, tá? Então, ó, esse lado aqui, ele tem uma, duas unidades, tá? A gente está usando os triângulos como unidades, beleza? Então, aqui, triângulos vermelhos. Um lado tem duas unidades, tá? Então, a gente já conseguiu determinar. Agora, o outro lado aqui, ó, tem uma, duas, três unidades, tá? Então, o outro lado aqui tem 3 unidades. Agora, e o outro lado, né, do triângulo vermelho? Será que a gente vai conseguir determinar? Olha aqui, gente, infelizmente não dá, porque esse lado aqui, tá? A gente não consegue ver ele absolutamente aí, né? Qual é a medida desse lado aqui, tá? A gente não consegue com clareza determinar qual é a medida desse lado aqui, tá? Porque não está bem em cima dos triângulos para a gente poder fazer determinar essa medida, tá certo? Então aqui, o que a gente pode, né, deixar, então, como resposta, né? Então, vamos lá. Aqui a gente já tinha, né, colocado duas unidades, tá? Depois 3 unidades, que foi o que a gente encontrou. E aí o outro, a gente coloca aqui, ó, lado de medida diferente, tá? Porque ali, através da malha, não foi possível, tá, determinar qual era essa medida. Isso para o triângulo vermelho, tá certo? Agora, e para o triângulo azul? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O triângulo azul, aparentemente, né, a gente consegue aqui ver que todas as medidas são o quê, né? Iguais, tá certo? Agora, dá para a gente encontrar qual é essa medida, né? Comparando com os triângulos da malha, tá vendo que nenhum desses triângulos a gente conseguiria fazer essa comparação, beleza? Então, para os triângulos azuis, a gente só tem a seguinte informação: todos os lados têm a mesma medida, tá? É a única coisa que a gente pode afirmar em relação aos azuis, tá? E aí falta os verdes, né? Vamos ver o que a gente pode afirmar em relação aos verdes, tá? Então vamos lá. Os verdes, um lado, né, tem duas unidades, tá? Então a gente consegue pescar essa informação, né, comparando aqui com os triângulos que a gente tem, né, na malha, tá certo? Então aqui, ó, a gente consegue determinar que um lado tem duas unidades e o outro, tá, tem dois lados com a mesma medida, tá? É bem parecido com esse triângulo aqui, né, que a gente deixou na terceira classificação, né, ou seja, o isósceles, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, dois lados, né, com uma mesma medida e um outro lado com uma medida diferente, tá certo? Então isso a gente pode afirmar aqui em relação ao triângulo verde. Então, em relação ao triângulo verde, vamos escrever assim, ó, um lado com duas unidades e os outros dois lados com a mesma medida, tá? Então, essa daí é a afirmação que a gente pode fazer em relação ao triângulo verde, tá? Então, vermelho, duas unidades, 3 unidades e outro lado de medida diferente. Triângulo azul, todos os lados têm a mesma medida. E, por fim, o triângulo verde, um lado com 2 unidades e os outros 2 lados com a mesma medida, ok?
Bom, agora na B. Quantos triângulos têm os três lados de mesma medida? Então, ó, quais são os triângulos, né, que têm os lados com todas as medidas iguais, né? São os triângulos azuis, tá? Esses daí que tem os lados aí com as mesmas medidas. Quais triângulos têm apenas dois lados de mesma medida? Quais têm os três lados com medidas diferentes, tá? Então, é só a gente aí concluir aquilo que a gente já conversou, né? No Responda aí na letra A. Então, ó, os verdes têm apenas dois lados de mesma medida, tá? E os triângulos vermelhos têm os três lados com medidas diferentes, tá? Então, os verdes têm apenas dois lados de mesma medida e os vermelhos têm os três lados com medidas diferentes, conforme a gente já tinha observado, né, no exercício da A do Responda. E agora na D, vamos completar o quadro, tá? Que é basicamente, tá, a gente concluir o que a gente falou até agora. Então, o triângulo equilátero, né? Quais são os triângulos aí que são equiláteros, tá? Então, foram os triângulos azuis, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, triângulos azuis, tá? O que mais que a gente pode, né, falar em relação aos triângulos equiláteros, tá? Então, foi basicamente o que a gente conversou, beleza? Então, ó, possui todos os lados com medidas iguais, tá? Medidas iguais, certo? Agora, aqui na coluna do meio, né? Quais são os triângulos vermelhos que a gente conversou, né? São os triângulos que tem, no caso, né, todos os lados com medidas diferentes. E qual foi o nome, né, que a gente deu para esse tipo de triângulo? Então, ó, triângulo escaleno, certo? E, por fim, né, o último tipo de triângulo aí que a gente conversou, que é o triângulo que tem dois lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente, é o triângulo isósceles, tá? E quais foram os triângulos que a gente observou, né, que são os isósceles? São os triângulos verdes, tá? Pronto, a gente acabou aí de completar o quadro, ok? Bom, indo para a próxima página, na página agora 78, nós temos mais um recorde. Esse recorde aqui, agora ele vai classificar os triângulos em relação à medida dos ângulos internos, tá? O que é isso? São os ângulos que ficam, né, na parte interna do triângulo. Então, em relação à medida dos ângulos internos, os triângulos podem ser classificados em triângulo retângulo, tá? Possui um ângulo reto. Gente, esse é o ângulo reto. Em geral, a gente representa ele, né, através de um quadrado com um pontinho no meio, tá? Então, olha e observa como é que está representado esse ângulo reto. E por que ele é tão importante? Se você observar, né, se você tiver uma mesa retangular em sua casa, se você observar as portas da sua casa, as janelas, tá? Esse tipo de ângulo aqui, os esquadros, né, que a gente tem, esse tipo de ângulo ele é importantíssimo, inclusive para a construção, né? Seja de casa, de móveis, tá? Engenharia. O triângulo acutângulo possui três ângulos internos agudos. Professor, o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo ele é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, ou seja, ele nunca, né, vai chegar a ser um ângulo reto, tá? Então ele é um pouquinho mais fechado que um ângulo reto.
ok? Então, isso daqui é um exemplo de triângulo acutângulo. Observa que os três ângulos internos aqui, ó, todos são menores do que 90 graus. E o obtusângulo, que é um nome esquisito aí, tá? Por causa desse ângulo aqui, que é o ângulo obtuso. Observa que ele é um ângulo, né, maior do que 90 graus, né? O de 90 graus seria mais ou menos aqui, só que ele ultrapassa. Então, o ângulo obtuso é um ângulo que é maior do que 90, só que menor do que 180, tá? Bom, na atividade 2, observe como é formada a bandeira do Reino Unido. Então, ó, essa bandeira aqui da Cruz de São Jorge, a bandeira da Inglaterra. Depois a Cruz de Santo André, que é a da Escócia. Juntando as duas, formamos a bandeira da Grã-Bretanha. Depois juntando, tá, com a Cruz de São Patrício, que é da Irlanda do Norte, a gente forma aí a bandeira do Reino Unido, ok? Alguma das bandeiras apresentadas é formada somente por triângulos. Identifiquem quais bandeiras aparecem triângulos, retângulos e obtusângulos. Então, compreenda o que se pede na atividade. Então, a gente quer verificar se alguma das bandeiras apresentadas é formada somente por triângulos e identificar em quais bandeiras aparecem triângulos, retângulos e obtusângulos. B. Quantas bandeiras formam a bandeira do Reino Unido? Então, a bandeira do Reino Unido, tá? Que é essa última aqui, observa aquela junção de 4 bandeiras, tá? Então, a bandeira do Reino Unido é formada por 4 bandeiras. Na próxima página, na 79, em qual das bandeiras não aparece nenhum triângulo? Então, vamos lá. Qual aqui que a gente não observa triângulos, né, gente? É a bandeira da Inglaterra, né? Essa daqui. Por quê? Só aparece retângulos, tá? Então, na bandeira da Inglaterra, certo? Na B, em quais países a representação de uma cruz é destacada no nome e no desenho da bandeira? Então, ó, temos aqui, né, ó, onde aparece, né, o nome de cruz. Então, ó, Cruz de São Jorge, Cruz de Santo André e Cruz de São Patrício, tá? Então, são nas bandeiras da Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, tá? Então, da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte. Na C, com base nas respostas anteriores, responda ao primeiro item da atividade. Então, conforme a gente já conversou, né, a gente consegue já decidir qual, né, das bandeiras aí é formada apenas por triângulos, né? Então, nenhuma das bandeiras é formada apenas por triângulos, tá certo? Então, nenhuma delas é formada somente por triângulos, ok? Na D, considere os ângulos representados a seguir. Qual desses ângulos é reto, agudo e obtuso, tá? Bom, vamos lá. O ângulo reto, conforme a gente viu, o ângulo de 90 graus, que é esse daqui, certo? Como é que a gente representa, tá? Escrevendo esse ângulo aqui. Então é assim, ó. Ele não parte aqui do E, tá? Depois ele passa pelo vértice O e depois vai para o F. Então a gente representa esse ângulo dessa forma aqui, tá? EOF. E a gente coloca aqui um acento circunflexo em cima do O para representar que o ângulo está no vértice O. O agudo, que é um ângulo menor do que 90. Então, ó, qual o ângulo que está mais fechado em relação aqui ao de 90 graus, né? Esse daqui, tá certo? Como que a gente vai fazer para representar ele, ó? Ele vem do C, passa pelo O e depois vai até o D. Então, o COD. E a gente coloca aqui, tipo um acento circunflexo no O para representar que o ângulo está no vértice O. E, por fim, o obtuso, né? É o ângulo ali que sobrou, que é o AOB. Novamente, a gente coloca aí, né? Porque ele vem do A, passa pelo O e depois chega no B. Colocamos o acento circunflexo aqui para representar, né, que o ângulo está no vértice O, tá? Pergunta E. Em qual das bandeiras há somente triângulos retângulos, tá? Então, ó, triângulos retângulos. Qual bandeira aí, tá, que tem só esse tipo de
triângulo? Então, ó, na bandeira da Grã-Bretanha, tá? E também na do Reino Unido, tá? Os triângulos, ó, observa que todos eles têm ângulos de 90 graus. Então, na bandeira da Grã-Bretanha e na do Reino Unido. F. Em qual das bandeiras há triângulos obtusângulos? Então, ângulos aí, né, que são maiores do que 90. Ó. Observa aqui na da Escócia, que tem um ângulo obtusângulo, e na Irlanda do Norte também aqui, ó, tá? Nós temos ângulos obtusângulos. Então, na F, nas bandeiras da Escócia e Irlanda do Norte, ok? Bom, seguindo, indo agora para a página 80, nós vamos falar sobre quadriláteros, tá? Então, vamos lá. Os quadriláteros podem ser classificados quanto ao paralelismo dos lados. Observe o quadro. Então, ó, paralelogramos, trapézios, outros quadriláteros. Então, ó, o que são os paralelogramos, tá? São quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, ó. Tá vendo esse lado aqui? Ele é paralelo a esse, e esse daqui é paralelo a esse, por isso que ele é um paralelogramo. Assim como esse, né, é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse. Os trapézios são quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos, ó. Só esse e esse são paralelos. Então, os trapézios têm essa característica. Outros quadriláteros. Quadriláteros que não têm lados paralelos e por isso não tem nome especial, tá? Então, nós damos nomes especiais quando, né, os pares de lados aí opostos são paralelos, né? Então, pelo menos um é. Quando não são, eles apenas recebem o nome de quadrilátero, não tem um nome especial, tá? Na atividade 3, na malha quadriculada ao lado, observe o mosaico desenhado. É possível afirmar que os quadriláteros que compõem esse mosaico têm pelo menos um par de lados opostos, paralelos? Então, a gente vai responder essa pergunta ao longo da atividade. Na A, compreenda. O que é proposto na atividade? Verificar se é possível afirmar que os quadriláteros que compõem o mosaico têm pelo menos um par de lados opostos paralelos, tá? B. Quantos polígonos e quantos quadriláteros há no mosaico? Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Fazer a contagem, tá certo? Então, vai dar um pouco de trabalho, porque, ó, nós temos aqui, por exemplo, ó, 1, tá? Depois temos aqui, ó, 2, depois mais um aqui, ó, 3, 4, 5, temos aqui, ó, 6, 7. Não podemos esquecer aqui, né, do pessoal também do meio, ó, 8, 9, esse daqui, ó, 10, depois 11, esse daqui nós também contamos, né, 12, 13, esse de cima, 14, esse daqui, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? E aí a gente não pode esquecer também, ó, esse daqui de fora, né? Que é 21, tá certo? E o próprio desenho aqui externo, né? Que compõe essa figura, tá? Que seria o 22º, tá? Então, aí é um total de 22 polígonos, tá? Então, ó, 22 polígonos, certo? E quais esses são quadriláteros, ou seja, tem 12 lados, tá? Então, ó, se você quiser dar uma pausa aí no vídeo, tá? Conta e depois retorna aqui para ver qual é a resposta, tá? Então, ó, dos 12 são quadriláteros, tá? Então, tem 12 aí no total, ok? De quadriláteros, tá certo? Bom, na próxima página, identifique a alternativa correta, aqui é aquela de fazer X, né? Então, ó, duas retas em um mesmo plano são paralelas quando não tem ponto em comum, tá? Então, ele está falando assim, ó,
Duas retas são paralelas quando não tem nenhum ponto delas, né, que é comum. Depois, duas retas em um mesmo plano são paralelas quando tem um ponto em comum. Então, ó, se elas têm um ponto em comum, tá? Elas não podem ser paralelas, então parece que a segunda não tá legal. Duas retas em um mesmo plano são paralelas quando tem todos os pontos em comum, tá? Então, no caso aqui, é como se tivesse uma em cima da outra, né? Sobreposta, tá certo? Então, no caso aqui, a única, né, que está dizendo algo que é verdadeiro é essa primeira, tá? Os lados paralelos de um quadrilátero podem ter o mesmo vértice? Justifique. Então, ó, se, né, as retas paralelas não podem ter nenhum ponto em comum, né, os lados paralelos também não vão poder ter vértices em comum, certo? Então, aqui a gente pode escrever assim, ó, não, pois os lados paralelos não têm pontos em comum, tá? Então, a gente pode responder assim. Todos os quadriláteros têm pares de lados paralelos? Então, não, né? Conforme a gente viu até ali nos exemplos, há quadriláteros, tá? Que não têm pares de lados paralelos, certo? Há quadriláteros que têm somente um par de lados paralelos? Como são chamados esses quadriláteros? Quantos há no mosaico? Então, conforme a gente já tinha até conversado ali no recorde, né? Então, sim, né? Os trapézios. Os trapézios, igual ele definiu, tem apenas um lado, tá? Ou melhor, um par de lados paralelos, tá? E aí, quantos trapézios tem no mosaico, tá? Se você quiser dar uma pausa aí, você conta e aí continua aqui para ver qual é a resposta, tá? Então, há 6 trapézios. Então, tem um total aí de 6 trapézios no mosaico, tá? Na E, quais são os quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos? Quantos desses quadriláteros há no mosaico? Então, ó, dois pares de lados paralelos, segundo o recorde falou, são os paralelogramos, tá? Então, esse é o nome que a gente dá. E, se quiser dar uma pausa aí, vai lá, conta e volta aqui para ver quantos que nós temos, né, no total. No mosaico, há 6 paralelogramos, tá bom? Então tem 6 paralelogramos aí no total. Na F, nesse mosaico, há algum quadrilátero que não tem lados paralelos? Não, tá? Não tem nenhum quadrilátero que não tem lados paralelos. Na pergunta da atividade, utilizou-se a expressão tem pelo menos um par. Qual o significado dessa expressão, tá? Então, ó, qual que é a ideia, né, que nós temos aqui, ó? Então, ó, o quadrilátero pode ter um ou dois pares de lados paralelos, tá? Então, isso quer dizer pelo menos um. Pode ser que ele tenha um ou dois. E agora na H, podemos afirmar que os quadriláteros que compõem esse mosaico têm pelo menos um par de lados opostos paralelos? Então, sim, né? Por quê? Pois não há quadriláteros que não tenham lados paralelos, certo? Então, tá aí a atividade 3, certo? Muito bem. Então, agora dando sequência, o último recorde aí da lição, que é sobre os nomes especiais, tá, dos paralelogramos. Então, a gente viu que os paralelogramos aí tem, né, dois pares de lados paralelos, tá certo? E eles recebem alguns nomes especiais. Então, vamos lá. Os retângulos são paralelos que têm 4 ângulos internos retos, tá? Então, algumas novidades, igual. Esse daqui é um quadrado, mas o quadrado também é um retângulo, né? Bem confuso, mas a justificativa é o seguinte: retângulo vai ser qualquer paralelogramo que tem 4 ângulos internos retos, tá bom? Os losangos
são paralelogramos com todos os lados de mesma medida. Então, ó, tá vendo? Ó? De novo, o tracinho ó, indicando que todos os lados têm a mesma medida. E os quadrados, que são paralelogramos com lados de mesma medida e 4 ângulos internos retos. Então, ó, além dos 4 lados serem iguais nos quadrados, todos os ângulos internos têm que ser retos, ou seja, medindo 90 graus. Então vamos para a atividade 4. A professora de Luiz pediu a ele que representasse um quadrilátero que satisfizesse todas as condições abaixo. 1. Apresenta lados opostos paralelos. 2. Apresenta 4 ângulos de mesma medida. 3. As diagonais têm mesma medida e se cruzam no ponto médio. 4. Apresenta todos os lados de mesma medida. Qual quadrilátero Luiz representou? Seria possível escrever esse quadrilátero descartando uma dessas condições? Que condição você descartaria? Então, no compreenda A, o que é pedido na atividade. Então, ó, a gente quer determinar o quadrilátero representado pelo Luiz e responder se seria possível a representação desse quadrilátero descartando-se uma das condições e qual seria essa condição que a gente descartaria, tá? B. O polígono que Luiz representou tem quantos lados e quantos ângulos internos? Então, o polígono, né, que o Luiz representou tem 4 lados e 4 ângulos internos, tá certo? Tudo bem. Então, como ele tinha que desenhar um quadrilátero, obrigatoriamente tinha que ter, né, 4 lados, e se tem 4 lados aí, a gente vai ter 4 ângulos internos. Responda. Considere somente a condição 1. Quais quadriláteros apresentam essa característica, tá? Ó, apresentam todos lados opostos paralelos. A gente viu lá no último recorde, né, que quais são os, né, tipos de quadriláteros que têm essa característica, tá? Todos os paralelogramos, tá? Tem essa característica. Ou seja, a gente já mata uma charada que, por exemplo, não pode ser um trapézio, tem que ser um paralelogramo, tá? Depois na B. Quais quadriláteros têm todos os ângulos internos de mesma medida? Qual é a medida desses ângulos, tá? Então, ó, a gente sabe que os retângulos e os quadrados, né, têm ângulos internos medem 90 graus, tá? Então, ó, os retângulos e os quadrados têm essa característica, né? Porque tem os ângulos internos medindo aí 90 graus. Leia as informações a seguir, ó. As diagonais dos quadrados apresentam a mesma medida, são perpendiculares entre si e se cruzam num ponto médio. É igual que o exercício pediu lá, né? Igual a professora pediu, ó. As diagonais dos retângulos têm a mesma medida e se cruzam no ponto médio. As diagonais dos losangos têm medidas diferentes, são perpendiculares entre si e se cruzam no ponto médio. De acordo com essas informações, quais quadriláteros satisfazem a condição 3 e quais satisfazem a condição 4, tá? Então, ó, que satisfazem a condição 3 são, ó, os retângulos, tá? E os quadrados. Agora, e a condição 4, né? Os quadrados e os losangos, certo? Tudo bem. E agora, né, a D, nós temos a seguinte pergunta. Com base nas respostas anteriores, desenhe o quadrilátero que Luiz representou. Então, segundo, né, todas as características que a gente foi aí, né, coletando, tá, o quadrilátero que ele tem que desenhar é exatamente esse daqui, tá certo? E qual é o nome desse quadrilátero, né? É um quadrado, tá certo? Então, agora responda a segunda questão da atividade, tá certo? Então, ó, por que eu matei a charada, tá certo? Que teria que ser um quadrado. E qual aí, né, das condições que a gente pode, né, descartar, tá certo? Então, ó, a condição 2 ou a condição 3 a gente poderia descartar, pois são características, né, dos retângulos e dos quadrados, tá? Ou seja, tanto faz aí, porque tanto o retângulo quanto o quadrado tem esse tipo de característica, tá certo? Então aqui, ó,
Quais são as que a gente poderia descartar, né? Vamos escrever aqui, ó. Então, ó, a condição 2 ou a 3, tá certo? Então, a gente aí responde todos os itens da atividade 4, certo? Bom, essa foi a lição 9, pessoal. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Bons estudos aí para vocês e até mais.